Om Bhurbhuvah Swaha Tatsaviturvarenyam Bhargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yo Na Prachodayat. Om Shanti Shanti Shanti. Om Shri Saran. Oferecemos nossas mais humildes reverências aos divinos pés de lótus de Bhagavan Shri Satya Sai Baba. Vamos continuar o círculo de estudo de onde a gente parou da última vez. A gente parou nesse parágrafo aqui. Por causa do alimento que ingerimos, nós estamos facilmente caindo, presas de elogio e desprezo, e nos tornando perturbados e deprimidos. Essas perturbações e depressões mentais reduzem um homem completo a um quarto de homem. O mundo inteiro parece ser um vazio para tal pessoa. Ela se afunda em profunda tristeza. Ela sente que a vida não vale a pena ser vivida. A razão para essa fraqueza é seu alimento. Por outro lado, se alguém lança um pequeno elogio sobre ela, ela se torna exaltada. Sua alegria não conhece limites. Sentir-se exaltado quando elogiado e deprimido quando desprezado não é apropriado. Não sentir-se exaltado nem deprimido é um sentimento de equanimidade, samatya. Para desenvolver esse estado de equanimidade mental, a Bhagavad Gita recomendou a pureza dos alimentos, ahara suddhi. Vou reler. Por causa do alimento que ingerimos, estamos nós estamos facilmente caindo presas de elogio e desprezo e nos tornando perturbados e deprimidos. Essas perturbações e depressões mentais reduzem um homem completo a um quarto de homem. O mundo inteiro parece ser um vazio para tal pessoa. Ela se afunda em profunda tristeza. Ela sente que a vida não vale a pena ser vivida. A razão para essa fraqueza é seu alimento. Por outro lado, se alguém lança um pequeno elogio sobre ela, ela se torna exaltada. Sua alegria não conhece limites. Sentir-se exaltado quando elogiado e deprimido quando desprezado não é apropriado. Não sentir-se exaltado nem deprimido é um sentimento de equanimidade, samatata. Para desenvolver esse estado de equanimidade mental, a Bhagavad Gita recomendou a pureza dos alimentos, ahara suddhi. Saira. Sairam. A pureza dos alimentos aí subentende muita coisa, né? Não é só comida, mas também é o que a gente pensa, o que a gente foca, né? A nossa atenção, os nossos projetos, as nossas prioridades, tudo isso são alimentos, né? E basicamente também o alimento, mesmo quando a gente busca por um alimento mais natural, ele também está contaminado, né? Os vegetais cheios de agrotóxicos e já passaram por diversos caminhos até chegar até nós. A forma também como a gente prepara o alimento, o tipo de pensamento que a gente produz ali. Então, é bem complicado, né? Hoje em dia, você ter um alimento puro, de qualquer maneira, as pessoas que não comem carne, que não optam pela carne, já são, já são um pouco mais mansas, né? Já são mais pacíficas, né? Geralmente tem afinidade com os animais. Então, é muito importante a gente se esforçar de um modo geral. Sairão.
Essa é uma questão muito recorrente nos discursos de Sai Baba, né? Assim, e o que mostra a importância dessa questão da alimentação, né? É, é, Tem essa coisa do alimento, né? Você ingere a comida mesmo, né? Bebida. Também tudo aquilo que entra no seu sistema através de todos os seus sentidos, né? O ambiente que você vive, né? As informações que você procura. Isso é uma coisa que é importante observar e é uma coisa simples, né? Sim. Talvez até por isso que o Sababa esteja sempre voltando a esse conselho, né? Um conselho prático, que é muito simples de ser colocado em prática. Sairá. Sairá. Quando o Sababa está falando para recomendar por esses alimentos, eu lembrei tanto da oração, né? Quanto o que o Sababa fala sempre, né? Dessa questão do alimento, né? Ele percorre um caminho até chegar ao nosso prato, né? Até a gente comer. Então, oferecer esse alimento ali, né? Para Deus é uma maneira de você pedir, né? Oferecer, e aí ele vai purificar o alimento, né? Porque a gente, como você oferecesse, né, aquele alimento como uma prachada, é um oferecimento ali para Deus. Né? E até como já Hare Krishna nos faz, né, normalmente eles comem também, né? Acho que não acha também, né? Mas a questão é essa, né? De você oferecer antes para Deus, né? E até na própria hora de cozinhar, está cozinhando também, né? Para Deus. Eu acho que o nosso pensamento, ele pode mudar tudo, né? Eu vejo em mim se o que eu preciso realmente é de, da calma necessária para eu conseguir processar isso, assim, né? Na hora que eu estou fazendo ali, estar conectada, né? Enfim, como eu nunca não trabalhava isso, né? Quando eu aprendi a cozinhar, por exemplo, né? Então, a gente acaba atuando num estado automático, eu, né, pelo menos, atuo num estado automático, e que eu tenho que toda hora ficar puxando para desligar esse automático, né? E aí, às vezes, eu nem percebo que o automático está ligado, só percebo quando o negócio já ficou ruim. Então, é um esforço mesmo que a gente deve fazer até conseguir que isso seja o nosso normal. Né? Que o nosso normal seja fazer as coisas para Deus. Sem precisar pensar, agora eu vou fazer para Deus. Calma aí, deixa eu voltar, estou fazendo para Deus. Né? Sem precisar esse voltar toda hora, né? Esse sair e voltar. Acho que é um esforço que tem que ser contínuo até que isso se torne o nosso normal mesmo. Não sairá? Sara, vou continuar a leitura?
Nós não devemos ingerir nenhum alimento sem submetê-lo a 3 tipos de purificação, Suddhi, quais sejam a pureza dos recipientes utilizados, Patra Suddhi, a pureza dos ingredientes utilizados, Padartha Suddhi, e a pureza da pessoa que prepara os alimentos, Paka Suddhi. Com relação à pureza dos ingredientes utilizados, deve ser inquirido se esses ingredientes foram comprados com dinheiro obtido ilicitamente ou se foram comprados com dinheiro obtido através do trabalho honesto. Deve ser inquirido se esses ingredientes foram obtidos através do roubo, se foram obtidos penalizando os outros, ou através de sua sincera contribuição, etc. O alimento que é obtido por meios ilegais não apenas causa problemas de saúde, mas também desenvolverá mais qualidades. Para garantir a pureza da pessoa que prepara os alimentos, deve-se questionar com que intenção e sentimentos ela está preparando o alimento, e se ela está fazendo isso com um coração puro. Dentre esses 3 tipos de pureza, Suddhi, nós podemos apenas garantir a pureza do recipiente utilizado para preparar o alimento, Patra Suddhi. Mas a pureza dos ingredientes utilizados, Padartha Suddhi, e a pureza da pessoa que prepara os alimentos, Aka Suddhi, não estão em nossas mãos. Não sabemos se os produtos da loja ou os vegetais do mercado foram roubados de algum lugar, ou se foram trazidos de sua horta, ou se foram obtidos por meio de trapaças. Qualquer coisa é possível. Similarmente, nós não sabemos se as pessoas que preparam o alimento o fazem com um coração puro. É por isso que, antes de partilhar do alimento, ele deve ser oferecido a Deus com uma oração. Brahmarpanam, Brahmahavihi, Brahmagno, Brahmanahutam, Brahmeivatena Gantavyam, Brahmakarma Samadhina. Quando nós fazemos isso, todos os 3 tipos de pureza, Suddhi, acima mencionados, irão se acumular no alimento. Vou repetir. Nós não devemos ingerir nenhum alimento sem submetê-lo a 3 tipos de purificação, Suddhi, quais sejam a pureza dos recipientes utilizados, Patra Suddhi, a pureza dos ingredientes utilizados, Padartha Suddhi, e a pureza da pessoa que prepara os alimentos, Paka Suddhi. Com relação à pureza dos ingredientes utilizados, deve ser inquirido se esses ingredientes foram comprados com dinheiro obtido ilicitamente ou se foram comprados com dinheiro obtido através do trabalho honesto. Deve ser inquirido se esses ingredientes foram obtidos através de roubo, se foram obtidos penalizando os outros, ou através de sua sincera contribuição, etc. O alimento que é obtido por meios ilegais não apenas causa problemas de saúde, mas também desenvolverá mais qualidades. Para garantir a pureza da pessoa que prepara os alimentos, deve-se questionar com que intenção e sentimentos ela está preparando o alimento, e se ela está fazendo isso com um coração puro. Dentre esses 3 tipos de pureza, Suddhi, nós podemos apenas garantir a pureza do recipiente, Patra Suddhi. Mas a pureza dos ingredientes utilizados, Padartha Suddhi, e a pureza da pessoa que prepara os alimentos, Paka Suddhi, não estão em nossas mãos. Não sabemos se os produtos da loja ou os vegetais do mercado foram roubados de algum lugar, ou se foram trazidos de sua horta, ou se foram obtidos por meio de trapaças. Qualquer coisa é possível. Similarmente, nós não sabemos se as pessoas que preparam o alimento o fazem com um coração puro. É por isso que, antes de partilhar do alimento, ele deve ser oferecido a Deus com uma oração. Brahmapanam, Brahmahavihi, Brahmagno, Brahmanahutam, Brahmeivatena Gantavyam, Brahmakarma Samadhina. Quando nós fazemos isso, todos os 3 tipos de pureza, Suddhi, acima mencionados, irão se acumular no alimento. Sairam. Sairam. Tão importante aí a nossa fé, como devotos de Sai Baba, como aspirantes espirituais, a gente, ao preparar o alimento, né, antes de ingerir, cantar o mantra, porque a gente realmente não tem controle sobre a origem desse alimento. É muito, muito difícil saber dessa origem. Mas a gente pode prepará-lo
com muito amor, cantando mantra, e eu posso afirmar isso, eu tenho essa relação com a comida, né? Eu faço samosas há mais de 30 anos, e raríssimas vezes eu cobrei, posso contar nos dedos. Em geral, eu gosto de fazer para oferecer, porque tem esse entendimento da prachada, né, que é o alimento espiritual. É aquele alimento que você faz com muito amor, dedicação, né? E às vezes nem prova o alimento, se oferece a Deus, e aí você oferece às pessoas. Sairã. Sara, essa oração que o Sai Baba menciona aqui é um verso da própria Bhagavad Gita, né? Eu não lembro a tradução de cabeça, mas fala que aquilo que é oferecido é Brahman, aquele que oferece é Brahman, o fogo onde o alimento é oferecido, onde a oferenda é feita é Brahman. Ou seja, tudo é Brahman, né? Ele diz que quando você faz oferece o alimento, né, antes de ingeri-lo, faz essa oferenda do alimento, o alimento se torna puro. E ao se tornar puro, né, quando você ingere o alimento, ele ajuda a purificar a sua própria mente. Então é um método, mais uma vez, muito simples, né, de ser adotado para a purificação da nossa mente. E a purificação da nossa mente é uma condição para a realização espiritual. É uma coisa simples que está ao alcance de todos, né? Todo mundo faz refeições, né? Todos os dias. Então, todo dia você tem essa oportunidade de não só fazer esse sadhana, como também aproveitar esse momento para se conectar com Deus. Sairá. Sairá. Eu vou continuar, então. É somente para esse propósito que a Bhagavad Gita nos exortou a oferecer essa oração antes de partilharmos do alimento. Isso não é nenhuma imposição, nenhuma regra prescrita pela Bhagavad Gita. Antes de você oferecer o alimento a Deus com uma oração, ele é apenas alimento. Mas, depois de oferecer o alimento a Deus, ele se torna um alimento sagrado, prasada. Nesse alimento sagrado, prasada, não haverá mácula ou contaminação de qualquer espécie. Nossa oração removerá todos os 3 tipos de impurezas, nomeadamente a impureza dos recipientes utilizados, patra dosha, a impureza dos ingredientes utilizados, padatta dosha, e a impureza da pessoa que preparou o alimento, paka dosha. É por essa razão que a Bhagavad Gita nos exortou a ingerir alimentos puros, sattva,
em quantidade limitada, controlando nossa língua. Vou reler. É somente para esse propósito que a Bhagavad Gita nos exortou a oferecer essa oração antes de partilharmos do alimento. Isso não é nenhuma imposição, nem uma regra prescrita pela Bhagavad Gita. Antes de você oferecer o alimento a Deus com uma oração, ele é apenas alimento. Mas, depois de oferecer o alimento a Deus, ele se torna um alimento sagrado, prasada. Nesse alimento sagrado, prasada, não haverá mácula ou contaminação de qualquer espécie. Nossa oração removerá todos os 3 tipos de impurezas, nomeadamente a impureza dos recipientes utilizados, patra dosha, a impureza dos ingredientes utilizados, padartha dosha, e a impureza da pessoa que preparou o alimento, paka dosha. É por essa razão que a Bhagavad Gita nos exortou a ingerir alimentos puros, sattva, em quantidade limitada, controlando a nossa língua. Sairá. Sairan. E aí a gente percebe a nossa responsabilidade, né? Ao confeccionar os alimentos para oferecer à nossa família. Então a gente percebe a nossa responsabilidade não só de nutrir a família, mas a energia que a gente coloca ali naquele alimento. Então, por exemplo, uma mãe que está nervosa, irritada, sobrecarregada, aí vai fazer o alimento, né? Então, muitas vezes nesse momento, eu respirava fundo e procurava mudar a minha energia antes de fazer a comida. E é muito importante, né, a gente manter essa tríade, né, que é a qualidade do alimento, a qualidade dos utensílios, a pureza, né, a pureza de quem faz o alimento. Uma coisa simples, né, quer dizer, está no Bhagavad Gita, que é a escritura mais importante, né, do hinduísmo, e que Sai Baba ensina a todos os devotos, inclusive reescreveu o Bhagavad Gita, e é um ensinamento que para nós aqui no Ocidente é uma novidade, né? Ninguém fala isso aqui, né? A gente não aprendeu isso na infância. E, no entanto, a gente tem a oportunidade de refazer a nossa trajetória, né? Criando novos hábitos, orando, né? Antes de se alimentar. São novos hábitos e que, com certeza, nos trazem saúde, que é o que todos nós precisamos, né? Bons pensamentos. É isso, Sairã. Sairá. Vou continuar lendo. O segundo poder que a língua exerce
é a palavra que é falada por ela. Uma simples palavra pode mudar a mente de uma pessoa ou partir seu coração. Ela pode sustentar a vida e conduzi-la à sua meta ou arruiná-la completamente. É possível obter uma mudança de coração através das palavras. Todo o processo de transformação mental depende das palavras. Mas vários cientistas não acreditam nessa afirmação. Como é possível mudar a mente de uma pessoa com simples palavras? Que experimentos devem ser realizados para esse propósito? Não é impossível estabelecer o poder de um material sem conduzir experimentos? A transformação mental não é visível a olho nu, ela é apenas percepção de uma pessoa. Assim argumentam os cientistas materialistas. Certa vez havia um professor que estava proferindo um discurso espiritual para um grupo de estudantes. Um oficial do Serviço Público, IAS, que trabalhava como secretário de Educação, chegou até lá para uma inspeção. Esse professor estava ensinando elevados conceitos espirituais aos estudantes por longas horas. O oficial estava aborrecido com o método de ensino desse professor. Por esse motivo, ele o questionou: Senhor, qual é a utilidade de ensinar um assunto tão intricado a esses jovens estudantes de tantas maneiras e por um período tão longo? Não é melhor ensinar a eles um ou dois tópicos importantes, pedir a eles que memorizem e mais tarde os coloquem em prática? Não é bom de sua parte perturbá-los assim. Eles podem não ser capazes de suportar tamanha tensão física e mental. Esses jovens não conseguem compreender verdades filosóficas tão intrincadas. A essa pergunta, o professor respondeu: Senhor, é somente nessa idade jovem que a mente desses estudantes será pura e receptiva. Portanto, é deveras imperioso promover uma transformação mental neles por meio desses ensinamentos somente nessa idade. O oficial, entretanto, tinha suas próprias dúvidas a respeito. Portanto, ele disse: Eu não acredito no que você diz. Como pode a mente mudar com meras palavras? Impossível. Substantivo. O professor tentou explicar e convencer o oficial, citando vários exemplos, mas ele não conseguia compreender. Excesso de educação prejudica o intelecto de uma pessoa numa certa medida. Ele cria mais dúvidas. Ele aumenta a inteligência, mas diminui a humildade de uma pessoa. Esse professor tentou por muito tempo convencer o oficial, mas sem sucesso. Portanto, ele decidiu dar uma resposta adequada por meio da ação. Ele chamou um estudante e pediu para colocar o oficial para fora da sala de aula. Ao ouvir essas palavras, o oficial não conseguiu controlar sua raiva. Ele replicou: Ei, quem você pensa que eu sou? Eu sou um alto oficial. Você está tentando me colocar para fora desta sala com a ajuda de um garotinho? Quão arrogante é você? Quão egoísta? Assim, ele continuou gritando com o professor. O professor respondeu a essa explosão de raiva com muita calma e disse: Senhor, eu não o repreendi ou bati em você. Foi apenas uma palavra que feriu sua mente em tal medida. Por uma simples palavra, você está ficando tão irritado. Você é capaz de realizar agora que uma palavra falada pode causar qualquer quantidade de mudança em outras pessoas? Você concorda que a palavra é tão poderosa? Agora que o oficial teve uma experiência direta da potência da palavra, ele saiu em silêncio. Assim, uma palavra é muito poderosa. Ela pode até queimar o mundo inteiro. Vou reler. O segundo poder que a língua exerce é a palavra, que é falada por ela. Uma simples palavra pode mudar a mente de uma pessoa ou partir seu coração. Ela pode sustentar a vida e conduzi-la à sua meta ou arruiná-la completamente. É possível obter uma mudança de coração através das palavras. Todo o processo de transformação mental depende das palavras. Mas vários cientistas não acreditam nessa afirmação. Eles dizem: como é possível mudar a mente de uma pessoa com simples palavras? Que experimentos devem ser realizados para esse propósito?
Não é impossível estabelecer o poder de um material sem conduzir experimentos? A transformação mental não é visível a olho nu. Ela é apenas a percepção de uma pessoa. Assim argumentam os cientistas materialistas. Certa vez havia um professor que estava proferindo um discurso espiritual para um grupo de estudantes. Um oficial do Serviço Público, IAS, que trabalhava como secretário de Educação, chegou até lá para uma inspeção. Esse professor estava ensinando elevados conceitos espirituais aos estudantes por longas horas. O oficial estava aborrecido com o método de ensino desse professor. Por esse motivo, ele o questionou. Senhor, qual é a utilidade de ensinar um assunto tão intrincado a esses jovens estudantes de tantas maneiras e por um período tão longo? Não é melhor ensinar a eles um ou dois tópicos importantes e pedir a eles que memorizem e mais tarde os coloquem em prática? Não é bom de sua parte perturbá-los assim. Eles podem não ser capazes de suportar tamanha tensão física e mental. Esses jovens não conseguem compreender verdades filosóficas tão intrincadas. A essa pergunta, o professor respondeu: Senhor, é somente nessa idade jovem que a mente desses estudantes será pura e receptiva. Portanto, é deveras imperioso promover uma transformação mental neles por meio desses ensinamentos, somente nessa idade. O oficial, entretanto, tinha suas próprias dúvidas a respeito. Portanto, ele disse: Eu não acredito no que você diz. Como pode a mente mudar com meras palavras? Impossível. O professor tentou explicar e convencer o oficial, citando vários exemplos, mas ele não conseguia compreender. Excesso de educação prejudica o intelecto de uma pessoa numa certa medida. Ele cria mais dúvidas. Ele aumenta a inteligência, mas diminui a humildade de uma pessoa. Esse professor tentou por muito tempo convencer o oficial, mas sem sucesso. Portanto, ele decidiu dar uma resposta adequada por meio da ação. Ele chamou um estudante e pediu a ele para colocar o oficial para fora da sala de aula. Ao ouvir essas palavras, o oficial não conseguiu controlar sua raiva. Ele replicou: Ei, quem você pensa que eu sou? Eu sou um alto oficial. Você está tentando me colocar para fora desta sala com a ajuda de um garotinho? Quão arrogante é você, quão egoísta. Assim, ele continuou gritando com o professor. O professor respondeu a essa explosão de raiva com muita calma e disse: Senhor, eu não o repreendi ou bati em você. Foi apenas uma palavra que feriu sua mente em tal medida. Por uma simples palavra, você está ficando tão irritado. Você é capaz de realizar agora que uma palavra falada pode causar qualquer quantidade de mudança em outras pessoas? Você concorda que a palavra é tão poderosa? Agora que o oficial teve uma experiência direta da potência da palavra, ele saiu em silêncio. Sim, uma palavra é muito poderosa. Ela pode até queimar o mundo inteiro. Saira. Será tão poderosa que a gente fica até com medo de falar, né? Depois, depois disso aí. Mas, enfim, ele no trecho que a gente leu semana passada, né, estava falando dos sentidos, né, do controle dos órgãos, dos sentidos, e enfatizando, né, que o órgão, né, ligado ao paladar, a língua, ela é responsável tanto pelo paladar quanto pela fala. Daí a importância da gente controlar a língua, né, que controlando a língua, a gente
automaticamente os outros sentidos também vão estar sob controle. E é isso, né, que a Sai Baba coloca para a gente assim, com simplicidade, né? Mostrou esse exemplo aí do professor, que, de fato, às vezes a gente ouve uma coisa que nem era exatamente o que a pessoa falou, mas a gente entendeu errado, já cria uma movimentação, assim, né, vamos dizer, dentro da gente, né? E tanto a gente também, às vezes, fala sem pensar e acaba falando de um jeito equivocado, uma interpretação errada daquilo. O Sababa fala muitas vezes que é melhor a gente ficar em silêncio, né? Se a gente não sabe falar, né? No entanto, a gente se sente assim, a gente sente que a gente precisa falar. Parece que é uma sensação assim, que estão cobrando que a gente se posicione. Essa coisa, né, que vem de fora. Na verdade, tudo vem de dentro. E aí a gente acaba falando mal. Então, acho que nesse exemplo, na minha situação, melhor eu aprender a não responder, mas também a aprender a não responder de uma maneira que não seja com frieza, talvez, ou, enfim, simplesmente não precisa. Né? Se você não sabe responder, você não precisa falar. Né? Ficar dando rodeios, tentando se explicar e complicando a situação. Enfim, é isso, né? A gente procurar fazer isso e perceber, né? Se a gente realmente precisa falar, se estão esperando que a gente fale alguma coisa, ou se a gente está falando porque a gente acha que a gente precisa falar. Acho que só nisso aí a gente já pode cortar um bocado aí de fala desnecessária. Não, Saira? Saira, é verdade, Sai Baba está sempre tocando nesse aspecto, né, do uso, do mau uso da fala e da moderação, né? E a gente passa muitos anos aprendendo a se posicionar. Então, quando você é adolescente, é tímida, né, e você se culpa porque você não se posiciona ou tem vergonha de falar, aí chega um momento da sua vida que você começa a ler jornal, começa a ler, começa a interagir com os amigos, e você aprende a se posicionar, e para tudo você tem uma opinião, né? E você se acha, né? E até no meio espiritual a gente vê muito isso, né? Todos eles, no meio espírita, os espíritas falam muito bem, né? E os devotos de Sai Baba, que estão sempre estudando ali a mensagem, dando uma opinião do que entenderam. Os Hare Krishnas falam muito bem também. Enfim, a gente começa a achar que tem que ter opinião para tudo e começa a falar demais, né? Gastar muita energia. E aí geralmente essa fala vem com julgamento. Quer dizer, a fala é um reflexo do que nós somos. Se nós somos pessoas que estamos sempre julgando, avaliando, essa fala vai vir sempre com esse teor. Então, quer dizer, chega um momento, quando a gente estuda um texto desse, que foi apresentado, você percebe que você pode reavaliar tudo, entendeu? Como você vem agindo até aqui, entendeu? Você pode renunciar à opção de falar. Claro que a sociedade ela sempre vai esperar que você fale alguma coisa, em todos os ambientes. Você está com uma pessoa no carro,
né? Pegou carona com uma pessoa no carro, aí você vai em silêncio o tempo inteiro. Ou então você sai com um parente seu para fazer alguma coisa, fica em silêncio o tempo todo, né? Ou vai numa festa e você. Enfim, a sociedade sempre espera que você fale. Mas, geralmente, quando a gente fala, a gente peca, entendeu? Um dia desse eu me vi no curso de teatro que eu estou fazendo, eu me vi assim pecando feio, porque uma das moças resolveu puxar as músicas. A gente vai estar ensaiando uns sambinhas para se apresentar no asilo. Vamos fazer uma festa, uma peça para se apresentar no asilo, né? E aí tem as marchinhas de carnaval, e uma das moças resolveu puxar as músicas. O professor não foi, né? E ela puxando completamente desentoada, né? E aí eu fiquei, quer dizer, eu fiquei só avaliando, falei, nossa, mas tá horrível isso, né? Mas ela estava com a maior boa vontade ali, né? Puxando, e eu fiquei ali julgando, né? Que ela estava desentoando muito. Quer dizer, já é até um vício, né? Da gente que canta. Você vê, a gente canta bhajan, né? E no final a gente adquire esse hábito de ficar avaliando todo mundo pelo tom, né? Pelo se a pessoa está no tom certo, se a pessoa está desafinando, não está desafinando. Às vezes até um estudo que é para o seu bem, né? Ele acaba, se você não tiver uma pureza e um entendimento, né? Não deixar a vaidade tomar conta, aquilo ali pode inclusive, servir para o mal, né? Mas ainda bem que eu me toquei na hora e pensei, opa, estou avaliando aqui, ela, né, não deveria fazer isso. Deixa que o professor, quando chegar, faça isso, né? É isso, eu acho que a gente optar pelo silêncio, assim como a gente optar por comer uma comida pura, vegetariana, evitar de comer na rua, comer mais em casa, né? São novos hábitos que a gente vai criando, mas também são hábitos que vão nos levando a uma solicitude, né? A gente vai ficando cada vez mais só, eu não sei se essa é a palavra, solicitude vem de solidão, não sei. É aquela pessoa que está sempre sozinha, cada vez mais sozinha. Quer dizer, na verdade, o caminho do aspirante espiritual é um caminho muito só, né? É cada vez mais sozinho, entendeu? E é melhor que ele esteja sozinho mesmo, porque ele vai pecar menos, né? E é isso, é um grande ensinamento que eu tenho pensado muito sobre isso, sabe? Desenvolver uma fala não violenta, uma fala sem julgamento e falar cada vez menos, Sairam. Saira, acho que eu vou ler mais um bocado. Mesmo uma árvore derrubada com uma lâmina afiada brotará novamente, mas uma mente quebrada por palavras duras não pode ser restaurada novamente. Mesmo uma barra de ferro pode ser soldada pelo ferreiro,
uma, duas ou três vezes. Mas se a mente é quebrada por palavras duras, alguma coisa pode restaurá-la novamente? É a palavra que é responsável por partir um coração ou restaurá-lo. Portanto, nós devemos nos assegurar de que as palavras que falamos não firam ninguém. Se sua perna escorregar, não há mal algum. Mas, se sua língua escorregar, isso é um verdadeiro inferno. A lesão sofrida por conta de um escorregão da perna é visível e pode ser curada por um médico. Mas a lesão sofrida pela mente devido a palavras ásperas e dolorosas não é visível. Nenhum médico na Terra pode reparar essa lesão. Portanto, nós não devemos nunca usar palavras que firam outras pessoas. Mais cedo ou mais tarde, as palavras duras que usamos repercutem sobre nós mesmos. Portanto, fale sempre palavras suaves e doces, com amor. É dito: ó língua, que conhece o sabor, ó sagrada língua, ó língua que protege a honra e o prestígio. Cante sempre os nomes do Senhor. Dive rasagne madura priye, tvam satyam hitam, tvam paramam vadami. Avarnayeda madura ksharani, govinda damodara madhaveti. Vou reler. Mesmo uma árvore derrubada com uma lâmina afiada brotará novamente. Mas uma mente quebrada por palavras duras não pode ser restaurada novamente. Mesmo uma barra de ferro pode ser soldada pelo ferreiro, uma, duas ou três vezes. Mas, se a mente é quebrada por palavras duras, alguma coisa pode restaurá-la novamente. É a palavra que é responsável por partir um coração ou restaurá-lo. Portanto, nós devemos nos assegurar de que as palavras que falamos não firam ninguém. Se sua perna escorregar, não há mal algum. Mas se sua língua escorregar, isso é um verdadeiro inferno. A lesão sofrida por conta de um escorregão da perna é visível e pode ser curada por um médico. Mas a lesão sofrida pela mente devido a palavras ásperas e dolorosas não é visível. Nenhum médico na Terra pode reparar essa lesão. Portanto, nós não devemos nunca usar palavras que firam outras pessoas. Mais cedo ou mais tarde, as palavras duras que usamos repercutem sobre nós mesmos. Portanto, fale sempre palavras suaves e doces, com amor. É dito: ó língua, que conhece o sabor, ó língua sagrada, ó língua que protege a honra e o prestígio. Cante sempre os nomes do Senhor. Divera sagne madura priye, tom satyam hitam, tom paramam vadami. Avarnayeda madura ksharani, govinda damodara madhaveti. Sairan. Sairam. Essa parte que ele fala, né? Fale sempre palavras suaves e doces com amor. Eu acho que essa é a que eu, pelo menos, tenho que me guiar, né? Dar aquele espaço antes de responder
e deixar vir essa, né, a imagem de falando doce, suave, e com amor, e sim falar. E não sair reagindo, né? A gente tem que dar esse tempo, né? A gente se organizar e agir. Igual qualquer coisa que você vai fazer uma apresentação, por exemplo, uma apresentação artística, qualquer coisa, né? Você vai fazer um malabarismo, você não sai jogando tudo para cima, né? Mesmo que você pareça que saiu jogando tudo para cima, começou a fazer malabarismo, antes houve uma preparação para aquele jogar para cima você poder pegar, né? Eu sinto isso. Para mim, quando eu consigo, que é raríssimo, dar essa pausa e para falar, as coisas saem bem. Mas isso, infelizmente, ainda é raríssimo. Né? Ainda estou muito mais ligada no reativo do que no se acalmar, pelo menos para falar, né? Então, é um processo que deve ser feito, que deve ser levado a sério. O Sérgio está falando. A palavra fere, mas ele também fala, né? A palavra fere e a palavra cura. Porque quando começou a leitura, né, eu falei, como assim, né? A mente é ferida nunca mais, aí a pessoa vai reencarnar para sempre nunca mais. Não, não é isso. Pelo que eu entendi, né? A palavra fere, mas a palavra também cura. Né? Tanto que a gente tem os mantras. Né? Tanto que a gente tem os Vedas, os próprios Vedas foi passado transmitido oralmente. Então, a palavra cura também. Mas a gente precisa parar de ferir. Porque é aquela coisa, não adianta nada você ficar se ferindo e se curando, se ferindo e se curando. Até porque, quando você está num processo, né, quando a gente está num processo de ferir muito, essa parte da cura não acontece também muito, né? É uma coisa que é tomar lá da cá, né? Fere, 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 até perceber que está ferindo, e aí esse ventilador vai parando de rodar, até conseguir parar de rodar, e aí sim começar a curar. Né? Porque quando a gente fere, muitas das vezes a gente não está com a intenção. A gente simplesmente fere porque a gente é estabanado, né, nas palavras. A gente não tem não tem controle das palavras, a gente não entende isso que o Saibaba está colocando. Na hora que a gente está falando. Quando a gente para aqui para ler um texto, legal. Quando a gente está agindo ali, esquece. Saira. Saira, é bem interessante isso que está sendo dito no texto, né? Porque hoje em dia as pessoas arrumam termos para tudo, né? Então tem a positividade tóxica e tem o passivo-agressivo, né? E aí, se a pessoa não perceber, eu já vi isso acontecer, ela pode falar de maneira tranquila, baixa, doce, entre aspas, né? E ferir mortalmente o outro. Que é o conteúdo que está sendo dito, eu acho, muito mais do que, às vezes, a forma da pessoa falar, né? E a gente tem que ter muito cuidado, porque senão a gente pode entrar num padrão desse, né? Eu tenho que ter cuidado, não falar com sentimento de ódio nas palavras, não gritar, e por aí vai, né? Mas, em contrapartida, serem palavras que é como se você estivesse apunhalando a pessoa, né? E eu acredito até que o mais complexo disso talvez seja porque se você parou para pensar, se você parou para pensar
que você não pode falar da maneira agressiva, aquele momento, aquela situação que você está falando, e aí você vai e fala de forma doce aquilo que vai ofender o outro, eu não sei nem se isso seria pior, né? Porque não saiu. A não ser que você tenha um processo de ficar se trabalhando internamente para só falar de maneira suave o tempo todo, né? Se não for esse o caso de você fazer um trabalho diuturnamente para conseguir sempre falar com sentimento, digamos, neutro, quando for falar, não vou nem falar amoroso, para que você, no momento, consiga não colocar a ira para fora e pare para pensar da forma que você vai falar, e mesmo assim você fala aquilo que vai ferir muito o outro, eu não sei como é que fica isso, né? Não sei, porque às vezes a pessoa não para pensar a respeito disso, né? E eu creio que até muitas das vezes a pessoa acha até, digamos, que seja um devoto de Sai Baba, né? A pessoa acha até que ela está cumprindo as orientações, sem perceber o grau de agressividade mansa que ela está tendo. Então, é uma coisa que pode ser simples, mas não é tão simples assim na prática, né? Eu já tive a oportunidade de observar isso diversas vezes, né? Inclusive quando uma pessoa está alterada e a outra não. E aí fica até parecendo que a agressividade está vindo só da pessoa alterada, né? Então, a gente viver em comunhão com o outro, compreender, colocar em prática todos esses detalhes que são delicados, né? Que Baba nos mostra que seria o ideal enquanto seres humanos, um para tratar os outros, o planeta estaria muito melhor, né, gente? Mas parece uma coisa simples, mas não é tão simples assim. Sairá. Sairá. Diante disso que você colocou, né, aquela questão, né, talvez seja melhor ficar em silêncio, né? A Baba já falou muitas vezes, né? Eu acho que a fala, nossa, ela tem muita coisa, assim, mental ali, muita emocional, está tudo acontecendo. Então, assim, você, por exemplo, quando eu falei, né, estava pensando aqui numa situação doméstica, né, fala para as crianças arrumarem o quarto, por exemplo. Eu posso chegar a falar para eles arrumarem o quarto de várias maneiras, né? Acontece que, como mãe, o que acontece, né? Mãe e pai, a gente pede uma vez, numa boa, pede duas vezes, numa boa, a terceira vez já começa a ficar revoltada, alterado, né? E aí começa a perder as estribeiras, que não é nada bom, né? Então, assim, o mesmo pedido, como fazer esse pedido de uma maneira que seja amorosa e que vai fazer com que com as crianças aprendam a ter o zelo ali necessário, o seu ambiente que ela vive, né?
Então, assim, como fazer isso, né? Não é gritando, óbvio. Agora, a gente também, quando a gente está querendo ser assim, manipular, a pessoa sabe que ela está falando da maneira que ela está querendo manipular, né? Então, acho que cabe outra, tipo, isso acaba irritando mesmo muitas pessoas, acaba ficar silêncio mesmo, né? Para não, deixa a pessoa falando sozinha, né? Porque não pegar aquilo ali, como o Baba fala também, né? Que ele fala muito bem, quando a pessoa está passando mal, né? Você deixa ela passar o mal ali todo para depois você ajudar, né? Botar tudo que for para fora, né? Você não fica ali tentando, na hora que está acontecendo, arrumar, não. Primeiro, deixa sair tudo, depois você ajuda. Agora, a gente, quando a pessoa está vomitando por cima da gente palavras, né? Que a gente sabe que são palavras, né? Às vezes até com uma hipocrisia, né? Com uma ironia, no fundo, mas de uma maneira gentil, cabe a gente o quê? Deixa ela falar tudo, porque às vezes nem ela mesmo percebe que não está tendo plateia, né? Não está tendo a resposta e não vai continuar. Mas se a gente entra naquilo ali, aí a gente também comete o mesmo erro. Quer dizer, de uma maneira diferente, mas a gente também acaba caindo no erro, né? Saira? Sairam. Essa questão da fala, realmente, ela tem se apresentado para mim em diversos momentos, assim, no centro espírita que eu faço parte também, eles falam muito sobre o assunto e esse estudo que a gente está fazendo. E eu acho que é um momento que nós, oportunidade que nós temos de reavaliar, né, a forma como a gente usa isso. Porque assim, a gente cai muito em ciladas, né? Justamente porque em todos os ambientes a gente está sempre falando, né? O ambiente doméstico é o ambiente, às vezes, um curso que você faz, às vezes um ambiente espiritual, você está sempre falando, né? A fala principalmente na hora dos lanches, né? É a hora que você tem que ter mais cuidado, né? Então, por exemplo, eu tenho ido para Brasília e eu tenho irmãs que são 10 anos assim mais velhas do que eu. E é comum a gente falar da infância, falar de como a gente, dos valores que a gente recebeu na infância, né? E cada uma tem a sua história e começa a falar, né? E tal. E aí, de repente, você percebe que tem aquela ferida, né? Todo mundo tem uma ferida, né? E aí você tem uma ferida, e às vezes você fala uma coisa que para você não tem o peso, mas para aquela pessoa que já ouviu várias vezes, aquilo é como se mexesse ali naquela ferida, e de repente a pessoa dá o alerta, né? Então, e às vezes você está falando numa boa, porque você está alimentando ali um diálogo, né? Eu valorizo muito o diálogo, principalmente o diálogo com pessoas mais velhas, né? Porque a pessoa mais velha já vai se tornando invisível mesmo, né? Em relação aos próprios filhos, né? E você vai ficando cada vez mais invisível. E aí, quando você tem a oportunidade de uma troca, né? Eu, por exemplo, trocava muito com a minha mãe. Minha mãe tinha quase 100 anos e eu ainda trocava e conversava com ela, estava sempre puxando assuntos, né? Eu valorizo muito o diálogo, as conversas, as histórias de cada um, sabe? Eu gosto de ouvir, mas eu estou reavaliando isso, porque geralmente quando você adentra nessa questão das histórias, né, de cada um, você fatalmente vai tocar numa ferida. E como Sai Baba falou, uma palavra
é, mal utilizada, ou que você não percebe que tem um peso, aquilo ali é muito difícil você corrigir. Claro que com amor a gente resolve tudo, né? Também não é assim, né? Com amor você compreende, você perdoa, mas o ideal é que você reavalie esses diálogos. Quer dizer, o bom mesmo é falar sobre Deus, sobre as qualidades de Deus, né? Falar sobre isso. O resto é coisa mundana. E, por exemplo, você ficar falando muito do passado, porque no passado. Também é bobagem. Sai Baba diz que o passado não existe mais. E também falar sobre o futuro, que também não existe. O importante é falar sobre o presente, e o presente é falar de Deus. Porque a única realidade que existe é que nós somos Deus, é que a nossa conexão com o divino é que nos faz perfeitos. Tudo que não tiver dentro dessa conexão é imperfeito. Então, um grande aprendizado, né? Eu acho que está sendo maravilhoso estudar esses textos, e eu espero mesmo que isso reflita no meu comportamento de uma forma bem positiva. Sairã. Sara, acho que a gente vai parar por aqui por hoje. E aí na outra vez a gente continua. Om Swasti Prajabhya Paripalayantam Nyayena Dhargena Mahi Mahishaha Go Brahmanebhya Shubhamastu Nityam Samasta Loka Sukhino Bhavantu. Om Shanti Shanti Shanti.